de governo. Então, unidade que transforma é o título da nossa revista, e especificamente diversidade de governo é que nós vamos ver hoje através da palavra de Deus. Queria convidá-los, então, a abrir a Bíblia em Atos, capítulo 15. Abra sua Bíblia, vamos ler esse texto. Atos 15, vamos nos colocar em pé mais uma vez e fazer essa leitura. Glória a Deus. Diz assim o texto: Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Vamos orar? Feche os olhos. Ó Deus, sabemos que nós precisamos do Senhor para todas as coisas. E até para a organização da nossa vida, a Tua palavra nos indica como devemos proceder, a melhor forma de Te servir, de servir na igreja uns com os outros. E nós pedimos ao Senhor, então, que nos ensine através da Tua palavra, para que a gente tenha prudência, para que a gente tome as decisões certas e para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Fala conosco nessa manhã, que o Teu servo seja usado pelo Teu Espírito Santo e abra os ouvidos de cada irmão, também a mente, que esteja atenta a receber com alegria a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos? Eu já assisti a alguns filmes, talvez eu creio que os irmãos também tenham assistido, filmes que tratam sobre a anarquia e mostram, normalmente esses filmes mostram ali como a sociedade sem ordem, ela vai para o caos, não é? Essa ficção toma ali algumas cidades e a gente vê que em pouco tempo, sem autoridade, as cidades são destruídas, não é? E aqui nós podemos perceber que isso é uma questão que a própria Bíblia nos trata sobre os governos e sobre a diversidade de governo, nesse caso de hoje. E Paulo, aos Romanos, ele fala sobre isso. Romanos 13:1 diz assim: todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por eles instituídas. E toda a sociedade, nós podemos ver isso, é organizada, então, de alguma forma, em torno de governos. E a igreja também tem a sua própria organização. E quem diz como ela vai ser organizada? É o próprio dono da igreja. O Senhor Jesus é que nos ensina como a igreja deve ser organizada. E nós percebemos isso na palavra de Deus, na Bíblia. E esse versículo aqui é um versículo interessante, pois ele nos fala a respeito da organização ali da igreja, não é? Ele nos fala sobre isso. E o destaque que nós podemos ver aqui, que eu quero trazer para os irmãos nessa manhã, são sobre os concílios. Sobre os concílios. Veja que no livro de Atos, no capítulo Atos fala sobre ali o início da igreja, e o capítulo 15 traz ali o primeiro concílio, vamos dizer assim, o concílio de Jerusalém. Nós vemos ali que existia uma expansão missionária, um crescimento da igreja, e Paulo viajava para todos os lugares, levando a palavra de Deus, muitas conversões, muitas pessoas ali chegando à igreja do Senhor, não é? E essa igreja, então, estava se organizando. Tinha ali os judeus, tinha também os gentios, e a igreja estava crescendo e se organizando, e problemas surgiam no meio da igreja, problemas doutrinários surgiam no meio da igreja. E era necessário tratar esses temas, não é? Tratar esses temas. Então, aqui no capítulo 15 de Atos, nós vemos exatamente como eles fizeram para organizar e tratar esse tema. Fizeram um debate, se reuniram e chegaram a uma solução que no final do capítulo, você pode ler depois em casa, você percebe que ela foi agradável e ela foi ali de bênção para toda a igreja. E como que foi esse trabalho? Foi um trabalho conciliar. Foi um trabalho conciliar. Então, queridos irmãos, a proposição para nós nessa manhã é que o governo da igreja, o governo eclesiástico, é organizado em concílios. O governo eclesiástico é organizado em concílios. E como funcionam aqui esses concílios? Eu vou chamar de concílios presbiterianos. Concílios presbiterianos. Em primeiro lugar, os concílios funcionam com eleição de presbíteros. Então, leia comigo de novo o versículo 22. Ele diz assim:
Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens entre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Até aqui tá bom. Então, vocês perceberam aqui, falando sobre a eleição de presbíteros. A igreja ensina, a igreja, então, ela elege os seus presbíteros. Assim, é a organização, é uma organização democrática, não é? Pois todos os membros em comunhão podem participar e definem quem são os presbíteros da igreja, o governo da igreja, o conselho da igreja. Além disso, a palavra de Deus estabelece para esses presbíteros as características, como devem ser as características desses presbíteros, não é? Nós vemos isso nas cartas de Timóteo, carta a Tito também. E aqui eu peguei Tito 1,5, que faz parte, inclusive, dos textos da nossa lição, e ele diz assim: por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. E aí Paulo vem falando aqui qual a característica, como deve ser, qual o perfil, né? Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Veja que interessante, a palavra de Deus, então, ela ensina, elejam presbíteros, e ela fala como devem ser as características desses presbíteros. Nós vamos ter eleição no ano que vem, não é? E eu falei com o pastor, esse texto aqui de hoje já está preparando para essa eleição, não é? Como a gente deve analisar aqueles que nós vamos votar. A palavra de Deus nos ensina. A palavra instrui sobre a liderança as características imprescindíveis para que haja o bom andamento da obra de Deus, para que toda a igreja trabalhe com alegria, disposição e que o nome do Senhor seja glorificado. Calvino, ele diz assim, ele faz um comentário da seguinte forma: a autoridade final vem de Deus, mas o meio ordinário é a eleição humana, feita de modo ordenado. É interessante também que, se você pesquisar, você vai ver que essa forma de trabalhar influenciou, inclusive, os governos, as sociedades. Não é? A teologia reformada influenciou, inclusive, as eleições nos diversos países que existem. Não é? A gente pouco vê isso na escola, mas, se você estudar, você vai perceber que influenciou bem. Então, a palavra de Deus nos ensina a viver como uma igreja e isso impacta, inclusive, a sociedade. Calvino afirmava que os presbíteros, então, deveriam ser eleitos, não escolhidos por uma pessoa, como um bispo, vamos dizer assim, escolher os presbíteros, mas eles devem ser eleitos, com o consentimento da igreja. Atos 14, 23 diz assim, se você puder abrir sua Bíblia, está próximo aí, nos diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. E a gente percebe a igreja funcionando muito bem, pela graça de Deus, pela instrução do Senhor, e os irmãos seguindo a ordem de Deus. Por esta razão, queridos irmãos, a igreja presbiteriana recebe, inclusive, esse nome, por causa do seu tipo de governo, por adotar um sistema de governo que é bíblico, baseado nas Escrituras, com liderança de presbíteros. O que mais o texto nos traz, então? Em segundo lugar, os concílios, eles funcionam com mais de uma instância. Veja que interessante. Com mais de uma instância. Então, vamos ler de novo o versículo 22. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Então, os presbíteros foram o quê? Enviados. Por quê? Porque existia no contexto aqui, nós percebemos que existia um tema a ser discutido. E esse tema saiu de uma igreja e foi para ser discutido na reunião maior
com vários, e a gente chama aqui o primeiro concílio ali de Jerusalém, com várias igrejas juntos, com vários líderes, vários presbíteros juntos. Então, a igreja ela é organizada em vários níveis de concílio, diferentes instâncias, para que os assuntos mais complexos, ou então que não foram resolvidos em determinado nível, possam ser discutidos em instâncias superiores. No caso da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos o conselho, nós temos o presbitério. A igreja sabe? O conselho, o presbitério, o sino e depois o Supremo Concílio. Então, são instâncias diferentes, são concílios que vão se tornando maiores. Inclusive, no próximo ano, nós vamos ter uma reunião do Supremo Concílio, que será em Manaus, não é isso? O pastor Marcelo é representante aqui do nosso, a gente chama de deputado, não é isso? Do nosso presbitério, ele estará em Manaus, se Deus quiser. O presbítero Saulo ali é suplente também, e vão lá passar um calor em Manaus, na reunião do concílio lá. Espero que tenha ar-condicionado lá, deve ter. Para quê? Para discutir as questões da igreja. O Supremo Concílio se reúne de 4 em 4 anos. Né? Isso não foi uma invenção. A Igreja Presbiteriana pesquisou a palavra de Deus. Ela trabalha com instâncias. Conforme apresentado no texto bíblico, membros do concílio inferior são enviados como representantes ao concílio superior, levando as questões e trazendo as devidas resoluções. O texto de Atos demonstra, então, que o assunto foi discutido e foi resolvido, com a participação de vários concílios e com base na palavra de Deus. E como resultado, a igreja, então, teve no final dessa solução aqui paz, alegria, os irmãos continuaram servindo ao Senhor. Calvino, ele afirma que os concílios são úteis e desejáveis para a ordem da igreja, servem para preservar a unidade, ajudam a resolver controvérsias doutrinárias e disciplinares. No entanto, ele diz também que as decisões elas devem estar subordinadas à autoridade das Escrituras. Então, são concílios que não são, vamos dizer assim, soberanos entre si, ou ele mesmo soberano, né? Ele está debaixo das ordens do rei da igreja, do Senhor da igreja. Esse é o ponto central de Calvino. Nenhum concílio tem autoridade acima da palavra de Deus. Então, a autoridade dos conselhos é ministerial, não absoluta. A palavra de Deus é absoluta. Isso significa também que os homens podem errar, porque são falhos. Nós ainda vivemos no mundo caído. Por isso, sempre devem ser julgadas, as decisões devem ser julgadas à luz das Escrituras. Veja o que diz Atos capítulo 15, versículo 13 a 15. Quem está falando aqui? Tiago, naquele concílio, então, nesse concílio reunido, no primeiro concílio. Tiago se levantou e disse assim, depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. 2 pontos. Aí depois ele vai lá nas Escrituras, buscar o que está escrito nos profetas, para dar base sólida para a decisão daquele concílio. Também assim, a Igreja Presbiteriana, ela continua seguindo esse governo conforme ensina as Escrituras. A Igreja Presbiteriana procura seguir o que diz a palavra de Deus, como devemos funcionar. Existem outras formas de organização das igrejas. Contudo, a nossa igreja busca seguir o que a Bíblia diz, como ela diz, não é? Como devemos fazer e nos reunir. E assim, enquanto estivermos na terra, vamos seguir dessa forma, servindo ao Senhor. Não estamos livres de tomar algumas decisões falhas, mas sempre então devemos recorrer à palavra de Deus para nos indicar a melhor decisão, como a igreja deve continuar caminhando, até que um dia vamos alcançar o governo pleno na eternidade com o Senhor. Concluindo, queridos, a Bíblia instrui a igreja a organizar o seu governo em concílios, com eleição de presbíteros, com vários níveis de concílio e com a subordinação às Escrituras, à autoridade divina.
Então, como viveremos? Em primeiro lugar, elegendo os nossos presbíteros, participando da Assembleia, tendo alegria em servir ao Senhor como uma igreja organizada, orando para que Deus levante esses líderes, observando as suas características através do que a Bíblia nos indica, apoiando, respeitando, trabalhando juntos para que a obra do Senhor cresça e para que a igreja trabalhe de forma alegre e sempre em vigor na presença do Senhor e na nossa sociedade. Como viveremos, meus irmãos? Em segundo lugar, viveremos observando as decisões conciliares. Existem decisões que são maiores, de concílios maiores, elas devem ser observadas. Respeitar essas decisões, se elas estiverem de acordo com a palavra de Deus, e usar sempre um caminho, se precisarmos de alguma solução que não foi resolvido no nossa instância, temos outra instância a buscar, sempre em ordem, sempre com alegria, servindo ao Senhor. Terceiro lugar, irmãos, como viveremos? Observando, acima de tudo, a palavra de Deus. Orando para que os concílios tomem decisões sempre subordinadas à palavra de Deus. Nós temos na história concílios que desviaram da palavra de Deus, não é? Concílios que, inclusive, levaram a igreja a colocar várias heresias. E por causa disso veio a reforma, mas depois. Então, orar por isso, irmãos, para que as decisões sejam coerentes com a palavra de Deus, corretas diante do Senhor, sendo vigilantes, apontando os desvios doutrinários. Para isso devemos conhecer a Bíblia, estudar, para que a gente aponte os desvios e para que a igreja sempre siga a vontade do Senhor. Portanto, queridos irmãos, tenhamos alegria em servir sob o sistema de governo presbiteriano, em seguir a palavra de Deus, que é a luz para os nossos caminhos. E que Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche teus olhos.